imaginar no meu fantástico mundo de Bob, os três reunidos, um de frente para o outro. E aí Deus vai e fala assim, olha, façamos agora, nós três, façamos, porque a Bíblia não diz, fez pois Deus, ou disse Deus, haja isso, porque em tudo Deus dizia, haja isso, haja animais, haja céu, haja terra, haja água, haja peixes, haja. Mas quando foi para fazer o homem, ele disse, façamos. Versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis diz isso. Façamos, ou seja, é como se Deus, o Espírito Santo de Jesus reunidos ali dissesse, agora nós vamos fazer. Agora a gente bota a mão na massa e faz. Vocês compreendem isso? Amém. E aí foi que Deus criou o homem. E aí ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse bicho parece comigo? Bem, eu que queria ser tão magro assim, mas não parece comigo. Isso não é a minha imagem. O Ismael, meu irmão, tem algumas coisas que ele parece comigo. Algumas. Tá? Mas mesmo assim, ele ainda nem é totalmente a minha imagem, porque você olha para ele e vê Ismael, meu Fernando. Tem gente que é esquisito, que é tão parecido com o pai e com a mãe, que é até arrepende, fala que foi esquisito. Mas ele não é totalmente a minha imagem. Mas a Bíblia diz que eu e você, nós somos a imagem de Deus. Entendeu? Fernando, que isso tem a ver com bendito é o homem cujo pecado é perdoado e a iniquidade coberta. Fica quieto, não se mete não, deixa eu pensar. Aí o que acontece? Deus criou e fez aquela harmonia perfeita. E a terra perfeita. E tudo que existe era perfeito. Deus disse que era muito bom. Tudo que ele fazia, ele dizia, é muito bom, é bom. Tá ótimo. Tá perfeito. Ou seja, havia uma perfeição, uma harmonia. E Deus vinha conversar com Adão e tinha comunhão com ele. E aonde Deus está, existe perfeita harmonia. A vida somente em Deus. É dele que procede a vida. Tudo dele é perfeito. Você concorda comigo? E aonde não existe Deus, existe profunda trevas. Porque se somente dele procede a vida, como pode haver vida se ele não estiver lá? Você concorda comigo? Você concorda comigo que sem Deus não existe vida? Amém. Ok. Deus criou o homem no topo. Abaixo de Deus está o homem, e abaixo vão estar todas as coisas. A Bíblia diz que ele pôs sobre nós todas as coisas debaixo dos nossos pés. Salmos 8 diz isso. Que tudo quanto ele criou está debaixo dos nossos pés. Tudo quanto ele criou é tudo. Deus não disse tudo, exceto isso e isso não. Ele falou tudo. Ou seja, tudo está debaixo dos nossos pés. Então, abaixo de nós está todas as coisas e acima de nós está Deus. Mas Satanás, que era um anjo de luz, tudo que ele queria, e eu não sei de onde ele tirou isso, era pirado, queria ser como Deus é. Ele não possuía a imagem do Deus vivo. Eu e você possuímos. Ele não possuía. Então o que ele fez? Quando Deus criou o homem, o diabo criou uma versão mortal do ser humano. Ele fez, tá bom, eu não posso competir com Deus, mas eu vou tocar no que ele mais ama. E aí foi quando Adão e Eva pecou, aquela desgraça toda aconteceu, né, literalmente. E aí a terra ficou maldita por causa do pecado. Houve separação de Deus e do homem. E onde não há Deus, não existe harmonia, não existe vida. Você concorda comigo isso? Está seguindo o raciocínio? Não existe vida. A terra se tornou maldita. E o homem, a natureza dele, que antes era do próprio Deus, a perfeita imagem de Deus, agora ficou corrompida, ficou deformada. Deus não nos criou para detestar Ele. Deus nos criou com uma dependência dEle. Mas por causa do pecado a gente criou aversão. Porque a natureza agora que estava em nós não é mais a natureza de Deus, mas é a natureza do diabo. E o diabo tem uma aversão a Deus. E nós criamos uma aversão a Deus. Ou era só eu que antes de se converter era assim? Todos nós éramos. A gente amava o que não prestava. Tudo que não prestava, a gente gostava. Era até uma coisa, era até inconsciente isso. A gente ia sem nem sentido. Quando via, já tinha feito a besteira, já estava tudo bem. Enfim. Então, o que aconteceu?
Eu no meu fantástico mundo de Bob pensando, novamente a Trindade se reúne e fez, e agora? O homem se corrompeu à nossa própria imagem, porque Deus não criou anjo e nem criou bicho com imagem dele, não. Só o homem tem a imagem dele, só o homem. Eu não sei que profundidade era o plano de Deus em ter criado o homem. Eu sei que nós nascemos para louvor e glória dele. Mas eu acredito que para Deus ter feito várias coisinhas igualzinhas a ele tinha um propósito bombástico. Imagina, um Deus cria tanta harmonia desse jeito. Agora imagina vários parecidos com ele. Eu fico imaginando que Deus, na cabeça de Deus, o que estava fazendo. E aí Deus nos criou e nós pecamos. Todos pecamos. Todos. Desde o Murilo, na mãe, não faça isso, você pecou. Tchau. Já era. E aí, estava lá nós nessa situação, já reinando aqui, né, chutando nossa cara, fazendo o que ele quer. E aí eu imaginei a Trindade novamente lá, reunida. A gente, só nós podemos fazer alguma coisa. Eu pensando, né, Deus dizendo entre eles, só nós. Porque anjo não tem imagem de Deus vivo. Anjo é parecido com o ser humano que nós criamos a nossa própria imagem. Satanás tampouco ia se interessar em querer morrer nesse nosso lugar. Homem nenhum nasceu com um nível de santidade puro para poder morrer no lugar do homem. O que vamos fazer? Jesus disse, só pode ser eu. Eu tenho a imagem que eles têm. Eu sou como eles eram antes do pecado. Agora eu preciso ir lá e resgatar aquele povo, porque só eu posso fazer isso. Vocês entendem? Amém. Bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado e a iniquidade coberta. Jesus veio aqui, fechou com a cara de Satanás e nos resgatou de volta. E eu pirei nessa hora. Que doida! Porque às vezes a gente lê isso e não tem o entendimento do que se trata. Bem-aventurado, mais que feliz, bem afortunado e a perfeita harmonia vive aquele cujo pecado é perdoado e a iniquidade coberta. Não foi com qualquer coisa que Jesus nos comprou para que a gente pudesse agora dizer isso. Amém? Amém. Não foi de qualquer forma. Foi ralando. E aí eu fui pensando, né? E aí de repente a palavra, deixa eu abrir lá de novo em Salmos. A palavra iniquidade saltou da Bíblia, parece que ela pulou assim, ficou bem gravada na minha frente. E eu pensei, tá certo, iniquidade, cuja iniquidade é perdoada. De repente eu percebi que na Bíblia existem 3 palavras que quando a Bíblia se retrata pecado, elas falam pecado, transgressão e iniquidade. E eu realmente é verdade. Nesse caso ele está falando de iniquidade. O que quer dizer isso daqui? Eu fui pegar, pesquisar. Eu e meu fantástico mundo de Bob. E aí diz assim, a iniquidade. Eu quero que você entenda, antes que eu diga aqui o que quer dizer, eu quero que você concorde comigo o seguinte. O Ismael que vive dizendo isso, que Jesus, na época de Jesus, só tinha 700 palavras no idioma de Jesus. Não existe palavra saudade em inglês. A gente diz início, eu sei que sou falta. Saudade, a palavra saudade não existe. Déjà vu, alguém já ouviu falar essa palavra déjà vu? Pronto, déjà vu a gente diz quando a gente tem a sensação de ter vivido alguma coisa sem ter vivido. Só que não existe uma palavra no português que explique e especifique essa sensação. Aí a gente pega uma palavra francesa para explicar com uma palavra o que quer dizer aquela frase toda. Então a gente diz déjà vu, eu digo um déjà vu, todo mundo sabe, né? A sensação de ter vivido uma coisa sem ter vivido. Imagina eu ter que explicar isso toda a vida, né? Eu só tenho uma sensação de uma coisa que eu vivi, que eu não vivi ainda, é muito chato, então a gente vai dizer déjà vu, pronto, eu não tenho ideia. Então existem coisas que quando foi descrita, existia uma interpretação daquilo tudo, que não dava, já que se você tivesse que escrever a interpretação todinha, já que não tinha palavra que especificar, aí aí ele vai botar uma palavra. Mas às vezes, aquela palavra que a pessoa colocou, não diz exatamente a interpretação que o autor escreveu. Você está entendendo? Eu fiz uma confusão. Não estou entendendo, né? Então, nesse caso aqui, ele falou iniquidade, cuja a iniquidade é perdoada e o pecado é coberto. E a iniquidade, pecado e transgressão, que quer dizer a mesma coisa, tem 3 significados diferentes. Iniquidade, e eu fiquei impressionada, quer dizer rebelião.
natureza do pecado se rebela contra Deus. Porque, na verdade, a natureza que agora habita nos filhos da desobediência, como diz a Bíblia, é a natureza de Satanás. E ele foi o primeiro pirata rebelioso. Louco que quis ser mais que Deus e ficou com raiva de Deus e deixou pra lá e pronto, ficou louco. Coitado, enfim. O princípio de rebelião procede de Satanás. Quer dizer que rebelião quer dizer pecado e quer dizer transgressão. Quer dizer que um espírito manso, como a Bíblia diz, é que procede de Deus, e não um espírito rebelioso. Muito legal, gostei. Mais massa ainda é quando eu fui ver o pecado, é errar o alvo. Existe a tradução que explica que é errar o alvo, ou seguir um mau caminho. E existe a transgressão, que quer dizer perversão ou mal-moralidade, ou maldade moral. Eu achei isso massa. Lógico que cada item desse se encaixa para atitudes nossas distintas. Nem tudo é uma moralidade, nem tudo é rebelião. Mas cada coisa dessa procede de uma atitude que a gente pode tomar. Porque crente, ele não vive na prática do pecado. Mas de repente você está aqui com um alvo e Satanás vem com todas as é o alvo. Deus, pelo amor de Deus, me perdoa. É mais ou menos assim. É diferente de você acordar de manhã e dizer, eu vou pecar. Vou pecar. Hoje eu quero rebelar aqui. É diferente de você estar aqui com um alvo, com um caminho, um caminho aqui, e o Satanás vem com as astutas ciladas dele, tira você do sério, de repente, bum, errou o alvo. Então quer dizer que quando eu erro o alvo, que quando eu entro em rebelião, ou quando eu tenho uma má conduta, eu estou pecando. Isso eu achei massa demais. Mas o versículo 2 diz assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Essa frase me trouxe um peso. Não que eu esteja em pecado, graças a Deus não. Mas um peso da seguinte realidade. Se eu tiver com uma dessas condutas, eu estou distante de Deus. Bem-aventurado, mais que feliz, afortunado, em perfeita harmonia vive aquele a quem Deus não atribui iniquidade. Em que nenhuma dessas situações você se encaixa. Você é bem-aventurado. Isso quer dizer que se eu não tiver, se Deus atribuir a mim, eu sou mais que infeliz, mal-aventurado. Entende? Isso me trouxe um temor. Amém. Traz um temor essa frase. Versículo 3. Versículo 3. Versículo 2 ainda tem uma continuidade. Diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Existem umas traduções que dizem cujo espírito não há engano. Ou seja, um espírito reto, sem engano. Me explicou também que nem todo tipo de pecado veio porque eu quis, mas veio por engano de Satanás. Sempre por uma proposta. Todo pecado que a gente comete, a gente compra gato por lebre. O diabo diz, faz que é bom, faz que é bom, faz que é bom. E a gente compra o gato quando vê lebre. Não era nada do que a gente pensava que era. Bem-aventurado é aquele em quem Deus não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há engano. Você não é enganado. A Bíblia diz que Deus nos guiaria pelas veredas da justiça, que nos guiaria como o sol ao meio-dia, onde não há sombras. E nós não ficamos enganados. Em Deus não.